Dados da Câmara de Deputados apontam que nenhum dos 63 projetos de lei enviados pelos 8 deputados federais por Mato Grosso foi aprovado em 2022, no ano passado. Além disso, 70% destes projetos foram de autoria de apenas 2 parlamentares federais. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado federal pelo Partido Liberal, José Medeiros. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Deputado, a Camila citou aí esses projetos que foram apresentados e não foram aprovados, mas tem um tema político hoje aí que toda a imprensa de Mato Grosso está destacando: a possibilidade de Jair Bolsonaro disputar o Senado em 2026 aqui por Mato Grosso. O senhor acredita nessa possibilidade? A gente tem fé, né? Para nós seria extraordinário, né? Para o PL aqui de Mato Grosso, não tenho dúvida, para todas as candidaturas, né? Como o filósofo me disse hoje, seria um strike. Deputado, mas isso depende de outros fatores, né? Tem a questão também de ações que querem deixar o ex-presidente inelegível. Como que tem sido lidado este tema entre os aliados? O que tem sido colocado em xeque? Porque daí ele deixaria nessa a questão da oposição muito forte lá em relação ao governo, né, federal. Migraria para o estado aqui de Mato Grosso. Exatamente. Bom, eu acho lamentável esse debate sobre a inelegibilidade, porque é quase você alijar o eleitor de poder escolher o seu candidato. Nós vemos que durante o impeachment da presidente Dilma, olha que a Constituição diz claramente no artigo 52 que você, cassado o presidente, deve tornar inelegível. E mesmo assim o ministro Lewandowski, ali junto com o Renan, fez um corte ali, um fatiamento e deixou ela elegível. Então, nesse momento, você caçar filigranas para caçar um presidente simplesmente para tirá-lo do sistema político, eu acho isso ruim para a democracia. Mas parece estar se encaminhando para isso. A gente vê uma vontade muito grande lá dos nossos adversários de deixar ele inelegível. Agora, talvez ele vindo para o Senado tire um pouco da vontade deles de fazer isso, né? E ainda mais vindo aqui para Mato Grosso, que não vai impactar muito eles lá no Sul Maravilha. E para nós aqui seria muito bom. Agora, essa questão aí da inegibilidade tem muito a ver com urna eletrônica, não é isso? Não tenha dúvida. Na verdade, tem a ver o seguinte, tem a ver com a quantidade de voto que ele arrasta para as urnas eletrônicas, não tanto com as urnas. Agora, a filigrana jurídica que eles vão arrumar... Eu digo, dele questionar as urnas eletrônicas. Nesse momento, eles estão utilizando o fato dele ter se reunido com embaixadores lá, naquela reunião que falou sobre o sistema eleitoral e sobre as urnas, né? Mas poderia ser, se não fosse isso, seria outra coisa, com certeza. Deputado, falamos no começo da entrevista, né, que dos 63 projetos apresentados pelos deputados a toda a bancada federal de Mato Grosso do ano passado, nenhum foi aprovado. Gostaria de saber o porquê disso. A maioria são de autoria desses projetos do senhor e da ex-deputada Rosa Neide, que acabou não se elegendo. E também uma outra pergunta: por que outros projetos tão importantes, como, por exemplo, a reforma do Código Penal, Código de Processo Penal, não têm sido encaradas como deveriam? Reforma não é mesmo? Tributária, reforma administrativa. Mas especialmente essa devido aos últimos ataques aqui em Mato Grosso, por exemplo, em Confresa. Correto. Nós tivemos... Bom, primeiro que nessa legislatura foi bastante impactada pela pandemia. Houve ali um acordo de cavalheiros de aprovar projetos que tivessem direcionamento para a questão de facilitar a vida dos municípios e dos estados em relação à pandemia. E depois, nesse último ano, que praticamente tinha terminado a pandemia, ficou represado aquele monte de projetos. Lógico que nós fomos prejudicados nisso, né? E agora a gente está, lógico, eu estou tentando tirar o atraso nessa legislatura, né? Espero que a gente tenha a melhor sorte. E também espero que o Congresso possa se ater também a temas mais relevantes, como, por exemplo, as reformas que o país precisa. Falar em reformas, deputado, deve chegar essa semana no Congresso o projeto do governo sobre a nova regra fiscal aí, que eles arrumaram um palavrão, né? Arcabouço fiscal. Qual vai ser o PL? O PL já definiu uma posição em relação... Do lado dos colegas,
Em princípio, nós estamos chamando esse projeto até de calabouço fiscal. Por quê? O que se esperava de um projeto para substituir o teto de gastos, para passar confiança para o mercado de que o Brasil vai ser responsável em termos fiscais, de que vai gastar menos e tudo, era que o projeto pudesse ter pelo menos o objetivo de fazer a economia crescer, de gastar menos, aquela coisa toda. Esse projeto, na verdade, ele é um projeto da gastança, porque ele autoriza o governo a ficar negativo até praticamente o último ano. No último ano, que empate ali, zere as contas, mas, quer dizer, não tem expectativa de nada para o país, não sinaliza nada de desenvolvimento e simplesmente ele passa uma maquiagem no buraco que ficou o teto de gastos. E esse governo já começa esse arcabouço fiscal com um rombo de mais de 200 bilhões, que foi a PEC, a chamada medida provisória que a gente votou, que é a PEC da gastança, né? Que era como pano de fundo para liberar o Bolsa Família, que na verdade não precisava, porque o STF já tinha dito que a Bolsa Família poderia ficar fora do teto de gastos. Então, nós estamos muito preocupados com os gastos, com o que isso está sinalizando, porque as pessoas estão com insegurança e estão tirando o pé do investimento. Isso gera desemprego, inflação e juros altos. Deputado, agora saindo um pouco deste assunto e voltando os olhos para a questão de possíveis invasões, aumentos de invasões, né, por parte do MST, que é algo que preocupa muito vários produtores rurais de todo o país, em especial Mato Grosso, né, que é o celeiro do agronegócio do nosso país. O senhor chegou pedindo a prisão do líder do MST recentemente. Baseado de que forma o senhor ingressou com esse pedido? O senhor acredita que o governo federal está, de uma certa forma, incentivando essas invasões? Tem o Abril Vermelho, que é este mês, né, que possivelmente ocorrerão outras invasões. Por outro lado, o governo também tenta acenar para o agronegócio, né, levar ali um diálogo com esses produtores. O que tem acontecido em relação a tudo isso, né? De fato, o governo tem incentivado essas invasões? Fiz esse pedido de prisão com base naquele ditado: pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Se você prende quase 2.000 pessoas porque invadiram instituições públicas, porque quebraram, e você diz que isso é contra... O senhor está se referindo ao 8 de janeiro, Exatamente. Né? Você não pode tolerar que uma organização coloque todo um segmento, aliás, o segmento que segura a economia, de sobressalto, sob insegurança, simplesmente para fazer política barata, porque eles estão no governo, eles têm pessoas em altos cargos do governo, estão no INCRA, portanto, eles podem fazer a reforma agrária se quiserem, e não querem fazer graça. É um braço do PT esmurrando, a meu ver, o próprio PT, porque isso eu não vejo em que beneficia o próprio governo. Então, é possível que, se o ministro Alexandre entendeu que aquelas pessoas que estavam insatisfeitas com a lei e invadiram recentemente o estabelecimento e foram presas, que a gente quer que ele aplique a mesma régua ao outro que está insatisfeito com a lei e está invadindo terras para poder obter esses benefícios que eles se pretendem ter. Então, nós estamos pedindo isso, que seja equiparado, porque não é possível que a gente tenha a lei para uns e para outros não. Deputado, além da manifestação que o senhor fez nesse caso aí, da invasão de terra, do Abril Vermelho, o Congresso não teria que se posicionar também sobre isso? Olha, Lúcio, pela primeira vez eu vi o Congresso se postar tão fortemente contra esse tipo de ação. E talvez seja justamente pela essa falta de justificativa desse tipo de... Não que invasão se justifique, mas pelo fato de que eles estão no governo. Então não tem por que colocar a população sobre esse sobressalto e sobre essa insegurança. Então tem uma CPI praticamente já aprovada, a Frente Parlamentar da Agricultura, o Congresso todo se mobilizando, exigindo punição para esse pessoal, e eu estou vendo os governadores também já se mobilizarem para começar a agir forte contra isso, porque não é possível que a gente possa matar a nossa galinha dos ovos de ouro. O nosso meio rural tem sustentado esse país e não pode ficar sofrendo com esse esbulho o tempo inteiro. Deputado, em relação o senhor tocou de novo no assunto, né, a falta de punição. Será uma prioridade aqui da bancada federal essa reforma, volto a dizer, né,
para talvez enquadrar até mesmo essas invasões, né, o atentado contra o direito de propriedade e também a atuação escancarada e crescente, né, aqui no estado das facções criminosas que tem preocupado a população demasiadamente? Será uma das pautas? Eu sei que o Coronel Assis, que é deputado federal também, já tem encampado essa retomada das comissões para discutir. Também será uma de suas prioridades? Tá, sim, sem sombra de dúvida, nós estamos conjuntamente com o Coronel Assis, com a Bíblia, enfim, com a bancada, sim, no sentido que, principalmente, não só de novas leis, mas que haja efetivamente a aplicação da lei. Nós não podemos, o sujeito é condenado a 30 anos, cumpre 3, 4. Sim. Isso tem que parar. Eu tenho um projeto que, inclusive, aumenta o teto para 50, para que a pessoa possa ficar pelo menos um tempo a mais. E eu coloquei um projeto seguinte, ao invés de diminuir a maioridade penal, que a gente possa dar ao juiz a discricionariedade de, dependendo do crime, ele majorar até 15 anos a estadia desse sujeito no encarceramento. Porque não é possível que sujeitos aí de 15, 16, 17 anos faça latrocínio e tal e saia do outro dia sem nada. Esse sujeito, por exemplo, que matou professores e tudo mais, ele não cometeu crime de acordo com a nossa legislação, é um ato infracional. Então a gente quer deixar que nesses casos o juiz possa, no caso concreto, julgar e aí livrar a sociedade desse tipo de ser. Agora, o Congresso tem que mudar a lei, não é, deputado? Tem que mudar. Porque, senão é o seguinte, sim, não adianta ficar querendo culpar o juiz, porque o juiz decide em cima de uma lei que existe, que está em vigor, não é? Agora nós estamos tendo também, assim, nesse momento nós estamos num Brasil sem lei também, porque eu não vou falar tanto da primeira instância, mas as instâncias maiores estão começando a inventar coisas. Um ativismo muito forte e a gente, num outro momento, pode discutir isso, porque tá bravo. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada.